Assim como terminou 2025, o Fluminense começa 2026 aqui no Maracanã ganhando. E ganhando um clássico, ganhando o primeiro Fla-Flu da temporada 2026. Confesso que para o primeiro jogo em loco esse ano, cara, não poderia ser melhor. Que vitória espetacular. É claro, é só o primeiro clássico, ainda é ali na fase de grupos do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, tem muita coisa para acontecer, inclusive jogos e clássicos muito importantes, mas não tem jeito, cara. Vitória contra o rival, a gente sempre tem que comemorar muito. A gente sempre tem que celebrar, principalmente quando ela vem acompanhada de boas notícias, principalmente quando ela vem recheada com alguns detalhes, com alguns elementos que nos dão uma esperança de que talvez o Fluminense possa ter reforços para esse ano, mas na verdade reforços que já faziam parte desse grupo. Você vai entender ao longo deste vídeo aqui, em que a gente vai destrinchar, falar um pouquinho mais sobre essa vitória, primeiro, super merecida, justa. O Fluminense ganhou o Flamengo porque jogou melhor. E não jogou com o seu time titular completo. Vale ressaltar isso. O Fluminense entra em campo aqui no Maracanã com o meio de campo formado por Bernal, Nonato e Lima. Quando sai essa escalação, foi um desespero total. Foi um desespero geral. Meu Deus, que absurdo entrar num clássico com esse meio de campo, isso não existe. Vai levar uma goleada. É inacreditável. Gente, isso é futebol. No pré-jogo aqui no Jornada, eu falei durante o pré-jogo, falei, cara, os dois times estão saindo da pré-temporada. É um começo para todo mundo. É apenas o segundo jogo. Então, tá todo mundo muito ainda longe do auge físico e técnico. Isso traz, ainda mais para um clássico, que por si só ele já é imprevisível, mas reforça ainda mais esse fator imprevisibilidade. Então, eu estava apostando muito nisso, inclusive, para o Fluminense fazer um jogo competitivo e torcendo para que esses jogadores pudessem entrar. Senão, talvez, tecnicamente, jogando muito bem, tendo uma grande atuação, dando show, mas bater de frente com os caras. Correr mais, competir mais. E o Fluminense fez isso durante boa parte do jogo. Teve controle, foi melhor em alguns momentos. O segundo tempo inteiro, praticamente, o Fluminense foi melhor que o Flamengo, principalmente depois dos gols. Então não dá para... É uma vitória incontestável. Ela tem, como eu disse, boas notícias, a gente vai falar delas, mas também tem algo que está preocupando bastante nesse início de ano. Vou começar pelo lado bom, tá? Até porque depois de uma vitória dessa, não tem como ser diferente. O Fluminense entra em campo com a zaga que eu acho que vai acabar sendo a zaga titular, pelo menos para esse primeiro momento, né, com o James e o Freitas, e Guilherme Arana também, e Guga da lateral direita. O Guga que, ano passado, principalmente, também foi muito contestado. No geral, não fez uma boa temporada. Hoje, a gente viu o Guga Prime. O Guga, nos seus melhores momentos, para mim, uma das melhores atuações do Guga. Tá? E num clássico. Ele gosta muito, né? Contra eles também ele gosta bastante. O Guga foi muito bem. Jogou muita bola o jogo inteiro. Muito seguro atrás e participou de muitas jogadas na frente. Quem dera ele conseguisse manter esse nível sempre. Infelizmente, não consegue. A zaga, James foi muito bem. Uma atuação individual muito boa dele, segura. Tanto ele quanto o Bernal deram uma cabeçada para trás em bolas levantadas na área, que quase geraram um gol ali para o Flamengo, mas, enfim, acabou não acontecendo nada. O meio de campo, o Arana fez um bom jogo. Não foi, né, não sobressaiu, mas é um jogador que a gente vê que é diferente, vai agregar muito esse cara. Tenho certeza. No meio, o Bernal fez um primeiro tempo muito ruim. Errando muito, se equivocando em alguns lances, perdendo bolas bobas. Duas ali, pelo menos, o Flamengo poderia... Uma chegou ao gol, que foi anulado, o gol do Luiz Araújo. Depois teve uma que quase sobrou pro Carrascal. E ainda teve a cabeçada para trás que o Léo Ortiz furou. Todos esses lances do Bernal do primeiro tempo. O Nonato é aquele jogador que se esforça pra caramba, corre, mas se não consegue sobressair também, ao mesmo tempo também não faz uma partida trágica, fica sempre naquele meio termo, e ele teve uma bola excelente
no primeiro tempo, que ele poderia ter colocado o Serra cara a cara e não colocou. Um passe fácil que ele errou. E o Lima, acho que foi a surpresa. Sem o Acosta, o Fluminense joga com um tripé de volantes ali. Porque o Lima joga como volante. Um tripé, um volante pela direita, outro pela esquerda, e o Bernal mais centralizado. E, cara, o Lima fez um bom jogo. Fez um jogo muito bom. Uma atuação do nível que poucas vezes ele fez em 2025. Pouquíssimas, por sinal. Não tem como negar. E no ataque, o Canóbio saiu, infelizmente, no primeiro tempo, levou uma pancada, um lance absurdo que a arbitragem deveria ter expulsado o Alan, não expulsou. Aliás, que atuação nojenta desse árbitro. Né? A boa vontade dele para apitar para o adversário o tempo inteiro, o jogo inteiro, e o contrário para o Fluminense. Ele tentou pra caramba. Ele tentou muito, mas também não deu. Nem com a boa vontade do árbitro, também não deu. E o Serra decidindo mais uma vez, fazendo um gol, 2 jogos, 3 gols. Foi muito bem, uma boa parte do jogo, depois cansou um pouquinho, normal. E o John Kennedy, cara. John Kennedy é uma grande notícia nesse jogo. Não só pelo gol, mas pela participação no jogo inteiro. Ele estava atento, pressionando a marcação, incomodando os zagueiros, incomodando a zaga adversária, em todos os lugares do campo, se movimentando. Gostei muito da atuação do John Kennedy. Muito mesmo. Das melhores, talvez a melhor, desde que ele voltou. E foi premiado com um gol. Né, que sobra para ele ali, e ele é muito feliz, acaba fazendo um gol. É uma boa notícia em todos os sentidos, né? Porque ele voltar significa que o Everaldo não vai ser titular. Ele voltar, enquanto o Fluminense não contrata esse camisa 9, se ele conseguir manter esse nível, o ideal seria que conseguisse, né? A gente teria um jogador que realmente pode ajudar. Desde 2023, um centroavante não fazia gol no Flamengo, um negócio absurdo. E hoje ele conseguiu fazer. Então, para mim, foram atuações muito destacadas. Guga, James, Bernal no segundo tempo, Lima, Serna, John Kennedy e um cara que entrou no segundo tempo e foi muito bem também. Gostei muito da atuação, Santi Moreno. Essa é uma grande notícia. Será que realmente ele vai conseguir se adaptar e jogar o futebol que fez o Fluminense ir atrás dele? Foi um jogo muito interessante, não só pela construção do primeiro gol, que é espetacular. Foi um lindo gol. O Ortiz tenta dar um passe, ele intercepta, aciona o John Kennedy, sai para receber, John Kennedy toca de primeira, ele espera o momento certo para dar o passe e deixar o Serna em excelentes condições. Mas ele deu sequência a praticamente todas as jogadas, participou bem do jogo e recompôs muito bem. Defensivamente também foi uma boa atuação do Santi Moreno. Realmente, ele se enrolou naquele contra-ataque, belíssimo passe do John Kennedy, foi tentar dar um chapéu, se enrolou todo e, enfim, desperdiçou que seria uma grande chance. Seria realmente uma grande chance. Mas as outras jogadas ele deu segmento, deu sequência. Foi interessante, foi bom. Acho que teve uma estreia que já tinha sido positiva, ele se machuca e tal, volta agora e entra num clássico que é sempre muito complicado, sempre muito difícil de entrar. Né? E ele entrou bem, não sentiu, assim como o James também não sentiu. Então foram ótimas notícias para esse primeiro teste, realmente grande teste do ano. Só voltando aqui, em relação ao primeiro tempo, o Fluminense poderia ter feito um gol com o Serna, que o Carrascal, a bola desviou nele e acabou saindo. O Flamengo fez um gol anulado, mas o Fluminense teve um momento de predominância num jogo que foi marcado pela paralisação devido à forte chuva que caiu aqui no Maracanã. 50 minutos de paralisação ali com 9 minutos. O Fluminense volta, joga melhor, tá melhor naquele momento, assim que o jogo ali retorna até os 20 minutos. Depois o Flamengo melhora, que é quando faz esse gol, tem ali uma chance ou outra, também nada muito absurdo. E aí o Fluminense termina o primeiro tempo jogando até um pouquinho melhor que o Flamengo, na minha opinião. Volta para o segundo tempo, sai o gol do Serna, e a partir dali o Flamengo está perdido. Aí sai o primeiro gol do Serna, depois, 3 minutos depois, o John Kennedy ia fazer o segundo gol, o lateral acabou cortando, tirando ali o que seria o segundo gol do Fluminense, que encaminharia também a vitória. E aí, quando o Flamengo tentava melhorar no jogo, o Felipe Luiz colocou 4 atacantes, pro 4-2-4, colocou o Plata com o Bruno Henrique por dentro. Quando o Flamengo melhorava no jogo, acaba saindo o segundo gol, 2-0. Aí parecia que a situação estava um pouco mais tranquila, porque o Flamengo não estava pressionando o Fluminense.
Não era uma pressão, não, muito pelo contrário. Só que aí, de novo, vai entrar a parte negativa. Bola aérea, bola levantada na área, sai um gol, depois da cabeçada do Vitão, desvia no Cebolinha, desvia no John Kennedy e morre no fundo do gol ali do Fábio. O Fluminense levou gol em todos os jogos, assim, isso não é normal. Não é normal. Alguma coisa não está certa e precisa urgentemente ser corrigido. Porque não dá para continuar levando gol dessa forma. E fora que outros lances, em vários outros lances dentro do jogo, o Fluminense já tinha quase levado um gol, sabe? O Flamengo já tinha ameaçado em outras situações. Então isso mostra que, cara, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa não está funcionando, porque ano passado o Zubildinho era difícil o Fluminense levar gol assim. E agora está ocorrendo. Claro, perdeu o Thiago Silva, óbvio. Esse é o primeiro motivo. Mas não pode ser só isso, né? É uma coisa que já serve para ligar o sinalzinho de alerta ali, pensando nos jogos mais importantes e decisivos que vem por aí. O Campeonato Brasileiro já vai começar essa semana. Então, é realmente algo que precisa ser atacado e corrigido, porque o Fluminense está sofrendo muito. Está sofrendo muito com esse tipo de lance. Mas, no fim das contas, no geral, foi uma atuação em que o Flu foi superior durante a maior parte do jogo do confronto, converteu as oportunidades que teve. O Flamengo fez o gol, teve um chute do Cebolinha no segundo tempo que o Fábio defendeu. Mas assim, nada muito além disso, não foi aquela pressão, não, que o adversário foi lá e criou 7, 8 chances. Não foi essa a realidade do jogo. A verdade é que hoje o Fluminense se impôs, teve postura, e mesmo com o time muito modificado e com o Flamengo com boa parte do seu time titular, o Fluminense foi superior e venceu, conquistou 3 pontos importantíssimos para essa sequência aí, porque não são só os pontos e nem o Campeonato Carioca. Isso dá confiança. Isso é bom para o grupo. Ganhar clássico é sempre é um fator motivador. E isso tem que ser valorizado sempre, sempre que possível. Beleza? Bom demais começar o ano ganhando clássico, ganhando o Fla-Flu. Vamos lá para frente, Campeonato Brasileiro vindo aí agora, sequência do Campeonato Carioca. E esses jogadores que se destacaram hoje aqui são realmente sinais interessantes que a gente vai levar para essa sequência depois dessa vitória que, enfim, deixa o Fluminense numa situação muito confortável dentro do Campeonato Carioca. Fechou, pessoal? Um abraço, tamo junto e a gente volta aí ao longo do dia com mais informações.